Vai dizendo, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Então, contra ela, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Três coisas. Nínive. Onde fica Nínive? Há 3.000 anos atrás, 2.500 ou hoje? Onde ficaria Nínive? Na Síria. Iraque. Mesopotâmia por aí. Nínive, para lá. E diz, e foi para Tarsis. Onde fica Tarsis? Olhe! Olhe! Espanha? Espanha? Tarsis, Espanha. Sul da Espanha, Tarsis. Então, no lugar de ir para Nínive, ele foi para... Mas está escrito que chegou a Jope, pagou para subir um navio e foi a Tarsis. Terceiro importante, ninguém pode falar que Jonas, judeu, não pagou para subir um navio. Subiu no navio, certo? E aí todo mundo conhece a história, que a barca começou a, como se diz? E toda a turbulência do mar, e aí que as águas agitadas, e perguntaram depois, por quê? E ele falou, minha culpa, sim ou não? Sim. Aí que jogaram nas águas do mar Mediterrâneo, e aí que chegou um peixe grande, engoliu a Jonas, está escrito que 3 dias depois vomitou a Jonas na praia. Outros dizem que provavelmente outra vez nas praias do mar Mediterrâneo. E depois, lógico, que diz que outra vez a voz de Deus falou para Jonas, vá para Nínive. Ele foi para Nínive e salvou, porque falou que ia destruir tudo. E a cidade de Nínive foi salva, exatamente. Salvada, salva, exatamente. Então nós que lembramos aqui, Nínive, Tarsis, Jope, peixe grande. E outros, eu agora vou falar do que muitas vezes eu já ouvi. A comparação que faz 3 dias Jonas no ventre do peixe. Lembra que? Cristo. 3 dias no sepulcro. E depois foi ressuscitado e Jonas foi vomitado. Então, primeira história de Jope. Não, na verdade, realmente não é a primeira. É uma das quartas, quintas. Egípcios, assírios que chegaram aqui, babilônios que chegaram aqui, a divisão da terra em tribos, e esta região aqui era a tribo de Dan, todo isto aqui. E depois, já temos aqui Salomão, e depois Jonas. Então, um pouquinho mais em cima, vamos ler só um pouquinho, Crônicas, que fala do porto de Jope, que vamos a imaginar 3.000 anos atrás que estava aqui. Nós estamos na cidade... Ilha Brasil! Jope, cidade muito antiga, já se conhece Jope há 9.000 anos atrás, muito, principalmente por causa do porto que era de Jope, mais ou menos no meio do país. Um lugar onde tem pequenas enseadas de pedra na praia, assim, que protegia mais aqueles cascos, aquele navio de casco de raso baixo. E dava para atracar e dava para descer. E muitos peregrinos, por exemplo, nos tempos medievais, que vinham de navio, atracavam aqui. E daqui nem paravam na cidade, iam direto para cima. Quer dizer, para cima. Se você for olhar no mapa, entre Jope na beira no mar, seria aqui. O mar aqui em Jope é quase uma linha reta com Jerusalém. Ou seja, tem o porto, tem a cidade, é uma linha reta de Jerusalém. Quem quer parar aqui? Todo mundo para Jerusalém, ou para Jerusalém.
Jerusalém daqui são 2 a 3 dias de viagem a pé, ou de carroça, ou carruagem, ou de cavalo, não faz mal, mas são 2 ou 3. A história de Jaffa é muito complicada, porque todos os povos que conquistam conquistam a Terra Santa, conquistam também Jaffa. Por exemplo, os assírios, 700 anos de Cristo conquistam, 332 antes de Cristo, os gregos, Alexandre da Macedônia, passam por aqui e conquistam Jaffa. Os romanos, com toda certeza, conquistam, os árabes conquistam. E um senhor também em 1799 chamado Napoleão Bonaparte. Ele também veio para a Terra Santa, também veio ele conquistou. Todos os grandes homens na história passam e conquistam porque era o que ele falou, um corredor, era passagem entre a África, a Ásia e a Europa, em vez de passar no deserto. Ele vem Napoleão, ele vem do sul, ele vem dessa vez pelo Egito, ele conquista o Egito, sobe pelo Egito, conquista Jope, sobe mais um pouquinho, passa por Tel Aviv, chega a Cesareia, continua mais para cima, passa por Haifa, conquista Haifa, vai chegar numa cidade chamada Acre, nós falamos e mostramos São João de Acre. As muralhas de Acre, ele perde o canhão de cerco dele, que ele traz com ele, não importa como agora, perde a batalha e teve que voltar todo, deixar a Terra Santa, volta para o Egito, volta depois para a França, preso, a ilha de Santa Helena, e a história de Napoleão, ok? Mas ele também passa por aqui, embora a estátua dele está aqui na pracinha, e para quem lê na história um pouco, quando ele conquista Jaffa não foi tão agradável assim. Dizem que a praça fica vermelha de tanto sangue que derrama naquelas conquistas de Napoleão. Mas ele também passa por aqui e também passa por aqui. O Império Britânico, ou seja, depois dos grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial, como os britânicos, junto com os franceses, que conquistam toda a área de Israel, todo o Oriente Médio dos otomanos, e eles dividem entre eles, fica com a França, a Síria e o Líbano, e com os ingleses a Palestina, ou seja, onde nós estamos, a Terra Santa, a Jordânia e o Egito. Ou seja, todo mundo conquista Jope. É muito fácil de conquistar, infelizmente. Essas casas que nós estamos vendo, com tanta história, são recentes, são casas recentes de mais ou menos 200, 300 anos atrás. Não, muita coisa. Depois de toda a história que a gente passou, temos que começar a entender que não é muita coisa. 2 eventos básicos acontecem, ou importantes da Bíblia, acontecem em Jope. Ah, o pastor está no outro lugar. Ok. Primeiro, um evento muito importante, muito interessante, chamado a ressurreição de Dorcas. Atos 9, capítulo 36, versículo 36, que vai dizer: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-no no cenáculo. O que é lavarem? Purificar. Depois de purificar, na tradução judaica, para explicar um pouquinho mais, tem razão. Na hora de, antes de enterrar, depois de morto, se lava o corpo, passam-se perfumes, não sei que perfume, ainda não morri, quando eu morrer depois eu conto. Não embalsam, mas sim se põe, enrola com panos e se enterra diretamente sem caixão, ok? Se enterra sem caixão nessa tradição judaica, vai ajudar também a entender depois que nós falarmos em Jerusalém do Santo Sepulcro, um pouco do sepulcro de Jesus, ajuda também. Ora, aconteceu que como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhes 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes de túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, tendo feito a sair todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Sempre tem uma conexão entre o Velho e o Novo Testamento.
Pedro aqui faz a ressurreição. Quem faz no Velho Testamento? Que profeta? O profeta Elias faz a ressurreição. É sempre a continuação entre o Velho e o Novo Testamento. Um pouquinho mais, já que todos conhecem a Bíblia, eu acho que eu não preciso ler, mas é a mesma passagem bíblica de Jonas. Lembra que a gente viu a baleia? Vamos ver depois se é a baleia ou não, só leio os últimos, mas pelo menos vai estar dormindo Jonas no barco lá embaixo, né? E depois vem a tempestade. Quem estava dormindo no barco na tempestade? Jesus. Ou seja, outra vez, a continuação sempre entre o Velho e o Novo Testamento da mesma maneira. Ok? Tem muitos mais exemplos, mas nós vamos falar nesse lugar. Depois lá em cima tem uma outra passagem bíblica, eu já aproveito e leio aqui, onde que se é uma igreja católica romana, nós vamos dar uma volta por Jope, depois eu explico lá. E quer dizer, uma outra importante passagem bíblica, outra vez, Atos 10, dessa vez, de 9 a 16, e vai dizer, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro irado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Quer dizer, de orado, muitas vezes se vê telhados com teto vermelho, mas em Israel não é típico de Israel. Típico as casas antigas também era teto reto. Ou seja, num calor, num dia desses, vamos lembrar que hoje está no verão, saiu, estava frio hoje, e na hora de sair, então, ainda estava mais frio, mas imagina no calor, no verão, num dia desses. Onde que é mais fresco é mais alto, vem a brisa no fim do dia, sobe Pedro, lá em cima, para refrescar um pouquinho do lugar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto me preparavam a comida, sobreveio em estase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: o que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo naquele objeto foi recolhido ao céu. O que esses alimentos incomuns e impuros no judaísmo? Tem comida que pode comer e não pode comer. Chama-se? Kasher. Tem o que pode comer, o que não pode comer. A Bíblia diz justamente o que pode, o que não pode. Como, por exemplo, misturar o leite da mãe com a carne do carneiro. Não pode animal que tem casco fendido e que arrota. Não pode comer peixe com escama. Não pode, sem escama. E não pode comer, por exemplo, na hora de fazer, hoje em dia também se diz... o rabino, na hora da matança, tem que ser de um corpo só, porque senão é como se estivesse sacrificando o animal. Tem muita coisa, sangue não pode, então tinha que ter... Ou seja, quando vai ter aqueles animais, aquelas aves, vai dizer: Pedro, mas eu não posso, eu não posso comer esse negócio. E lá vem a passagem que vai dizer que Deus disse, tradição, Deus mandou. Depois nós vamos ver o que se chama a Igreja de São Pedro no final do nosso passeio, ok? E vamos continuar. Por enquanto nós vimos 2 tipos de pedra em Israel, na Terra Santa. A pedra calcária, aquela pedra preta, mais alto, pedra vulcânica. Agora nós vamos ver mais um tipo de pedra em Israel, bem típica da área da região do litoral, que nós vimos também em Cesareia. Hã? Não, não. Ah, ok. Esse mesmo tipo de pedra já chama-se congramento de areia, arenato, mas como que a pressão do mar durante muitos anos faz esses blocos de areia, para que agora... Obrigado. 2 segundos. Agora, para que trazer de outros lugares de longe, pedra calcária, se já que tem esse tipo de pedra aqui, como Cesareia, se eu acho que percebeu a mesma construção, porque é a mesma areia desse mesmo lugar. Ok?